Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula 20.2, tá? Uma aula de revisão dos conteúdos, ou seja, nós estávamos falando sobre movimento circular e uniforme, mais especificamente falávamos sobre a aceleração centrípeta, né? Qual era a função dessa aceleração centrípeta em um movimento circular e uniforme? Falamos também sobre a força centrípeta, tá? Falamos sobre a pseudoforça, ou seja, aquela força imaginária, ela não existe, é uma força fictícia, direcionada para fora da trajetória, tudo bem? Falamos sobre o princípio da independência na composição dos movimentos, tudo bem, pessoal? E ainda falamos aí brevemente sobre uma comparação entre referenciais inerciais e referenciais não inerciais, tudo bem? Vamos nessa! Então vamos lá. O movimento circular e uniforme, primeiro que ele possui o quê? Uma aceleração centrípeta, tá? Mas aí cuidado, diferente da quando acontecia lá no movimento retilíneo, a aceleração lá, ela tinha o poder ou a capacidade de aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Ou seja, nós estamos falando do módulo da intensidade da velocidade. Mas nesse caso, quando é a centrípeta, ela não vai mudar o valor da velocidade. Ela não vai mudar o módulo da velocidade. Não vai mudar a intensidade. Ela vai mudar o que então? Ela tem a capacidade de mudar a direção e o sentido do vetor velocidade. Outra característica é que essa aceleração centrípeta ela é um vetor que aponta para o centro da trajetória ou para o centro da curva. E uma outra característica é que essa aceleração centrípeta e o vetor velocidade vão ser o quê? Ortogonais ou perpendiculares, em outras palavras, eles vão formar 90 graus entre si. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, a aceleração centrípeta, se eu for calcular, ela vai ser o quê? A velocidade escalar em módulo, tá? Ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura. Então, o princípio de Galileu ou da independência dos movimentos. Diz o seguinte, os movimentos apresentam a mesma duração, tá? Então, o movimento ele acontece ali em duas direções, x e y, e aí eu paro para analisar só em x. Beleza, o tempo vai passar igual à análise que eu estou fazendo com o movimento que estará acontecendo em y, tá? Então, eu faço uma análise de um movimento na horizontal, tá? E depois faço a análise do movimento na vertical. Eu tenho que ter em mente que o tempo vai passar igual em ambas as dimensões, então eu posso analisar cada uma delas separadamente, tá? Porque uma não vai depender da outra. E a velocidade para o objeto vai ser o quê? A resultante das velocidades que ele possui. Então, se tiver um estudo lá, onde tu tem velocidades na mesma direção e sentido, a resultante vai ser somada. Mesma direção e sentidos contrários, acontecerá uma subtração, tudo bem? Ou seja, vai ser uma resultante de velocidades. Aí, falamos também sobre o conceito da centrífuga, né? Aí você vai lembrar da sua máquina de lavar, né? Que é uma centrífuga de secar a roupa, não é isso? Ah, então tem a centrífuga e tal. Então deve ter uma força que joga os objetos para fora, né? Que vai levar eles para fora da circunferência. Porque se existe uma força que está direcionada para dentro, que é a força centrípeta, aí tem uma força que é direcionada para fora, que eles chamaram, né? Deram o termo centrífuga. Na verdade, essa força ela não existe, é uma pseudoforça ou uma força fictícia. O que acontece, na verdade, é que esses objetos que estão em movimento circular, né, possuem essa aceleração centrípeta, eles estão sujeitos à inércia, eles estão sujeitos à primeira lei de Newton. Então, nesse movimento que eles possuem, pela primeira lei de Newton, pela inércia, de fato, eles são lançados para fora, né? E a isso se chamou força centrífuga, que vai ser a pseudoforça. E aí já pega o gancho para dizer o quê? Um referencial que está em repouso ou em velocidade constante, né? Não possui aceleração, ele é um referencial o quê? Inercial, ou seja, ele obedece
a primeira lei de Newton. E o referencial que possui uma aceleração, ou seja, o teu referencial está acelerado, ele é um referencial não inercial, ou seja, ele não obedece o princípio da inércia. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Agora eu vou dar um tempinho, tá? Para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, hein? Então vamos lá, pessoal. Você fez as questões, tentou fazer. Agora vamos corrigindo passo a passo essas questões para ver se você acertou, né? Se está no caminho ou se no caso não tenha conseguido fazer, ver como funciona isso aí, né? Vamos nessa. Primeira questão. Questão 01. Olha como funciona. Um ciclista treina em uma pista circular. Tá, então a pista dele é circular. Executando um movimento circular e uniforme. Olha o detalhe aqui, ó. Movimento circular e uniforme. Com velocidade igual a 20 metros por segundo. Então, assim, quando ele está falando 20 metros por segundo, a gente tem que ter em mente que ele está falando sobre o módulo, tá? É o módulo da velocidade. O módulo da velocidade é 20 metros por segundo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a velocidade ela é um vetor, ou seja, ela tem um módulo, uma direção e o sentido. Então, quando o enunciado traz assim, velocidade igual a 20 metros por segundo, ele está se referindo ao módulo da velocidade. Tá? Então, vamos lá. Sendo o raio da pista igual a 80 metros. Então, tu já sabe que ele te informou o módulo da velocidade, ele te informou o raio da curvatura, né? O raio da pista. E o que ele quer saber, então? Determine o valor, ou seja, também o módulo da aceleração centrípeta. Então, a aceleração, bem como velocidade, são grandezas vetoriais. Mas aqui, nessa questão, ele está perguntando módulos, ele está perguntando apenas a intensidade. Tudo bem, pessoal? Então, assim, o primeiro passo foi esse, olhar o enunciado, extrair os valores do enunciado, identificando cada um deles, e agora sim nós vamos ver a equação para poder resolver, né? Então, como se trata de aceleração centrípeta, né? Vai ter a equação aqui, ó, da aceleração centrípeta, que vai ser o quê? Igual ao módulo da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura, tudo bem? Então, vamos fazer assim. No lugar do V, que é a velocidade, ó, ficou 20. Então, ficou 20 ao quadrado. No lugar do R, é o raio. Ficou quanto? 80. Então, ficou assim. A aceleração centrípeta igual 20 ao quadrado dividido para 80, tá? E aí, pode dividir direto, né? O que você vai fazer aí? Vamos lá. O que você vai fazer? Você pode dividir direto aqui, ó. 20... Aí vai dividir por 80. Pode fazer isso ali, ó? Olha lá na expressão. Posso fazer assim, 20 dividido por 80? Não pode, né? Não pode fazer isso. Por que não? Porque a minha prioridade é fazer a exponenciação, né? É fazer a potência. E depois que eu fizer a potência, é que eu vou poder fazer a divisão. Tudo bem? Vamos nessa. Então, olha só. Cuidado, tá? Você não pode jamais pegar o 20 aqui e dividir por 80, não. Então, primeiro vai fazer essa potência aqui, tá? Então, da potência vai ficar o quê? 20 ao quadrado é o quê? 20 vezes 20. Vai dar o quê? 400. Então, 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, vai te dar 400, tá? E o 80 faz o quê? Repete 80. Aí, agora sim, 400 você pode dividir para 80 e aí vai obter o quê? 5, né? Aí, como se trata de aceleração, é 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Isso aí vai bater, ó, com a nossa letra D. Tudo bem? Então, resposta, letra D. Espero que você tenha acertado. Então, vamos lá. Questão 2. Um objeto realiza um movimento, ó, o quê? Circular também. E uniforme. Em uma circunferência com raio igual a 100 centímetros. Ah, bacana. Então, olha as palavras-chave aqui, ó. Raio, vamos colocar aqui, raio
100 centímetros. E com uma aceleração centrípeta de quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ele te forneceu a aceleração centrípeta, 4 metros por segundo ao quadrado, e ele te forneceu o raio. O que ele quer saber? Determine a sua velocidade. Então, velocidade ele não sabe exatamente o que ele está perguntando, tudo bem? Então, nessa questão aí, é você ler o enunciado, a partir dos dados aqui, ó, identificar, né, as informações que ele te dá, o raio e a aceleração, e ele está perguntando o quê? A velocidade. Sabendo cada um deles, agora sim você vai recorrer à equação, né, da aceleração centrípeta para poder resolver. Mas antes de qualquer substituição, né, olha lá, ó, antes de qualquer substituição na equação, por exemplo, aqui está a equação da aceleração centrípeta. Eu não posso pegar os dados aqui e substituir direto, tá? Não posso pegar aqui, ó, raio igual a 100 e jogar 100 direto aqui, não. Por que não? Por que não? Porque eu tenho que trabalhar no SI. Eu preciso trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. E no SI, comprimento, né? Ele é o quê? É em metros. Então, eu não posso colocar 100 centímetros. Então, o primeiro passo aqui, antes de fazer o cálculo na equação, é pegar e escrever aqui, ó, que o raio é 100 centímetros. Mas você sabe que 100 centímetros equivale a 1 metro, tudo bem? Então, agora sim, né? Aqui, ó, raio está em 1 metro, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado, perfeito, está no SI também. Então, agora sim eu posso calcular. Então, vamos lá. No lugar da aceleração, eu vou colocar 4, tá aqui. No lugar do V, não sei quem é V, continua V. E no lugar do raio, coloca quanto? Coloca 1. Então, ficou isso aqui, ó. Embaixo do 4, vamos apagar isso aqui. Embaixo do 4, quanto que tem aqui embaixo? 1, né? É 4 sobre 1. Então, eu posso multiplicar cruzado? Pode, aqui, ó. Multiplicou. Então, ficou 1 vezes V ao quadrado, dá quanto? V ao quadrado. E aqui, 4 vezes 1 dá quanto? Dá 4. E aí, como você sabe, para que esse expoente 2 aqui, ó, ele saia daqui, para que suma esse expoente 2 aí do V, ele vai sumir, mas do outro lado da equação vai aparecer uma raiz quadrada, tá? Então, olha só, velocidade vai ser a raiz quadrada de 4. E nesse caso, a nossa resposta, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Nossa resposta será 2 metros por segundo. O que bate aí, ó, equivale com a nossa letra A. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa, ó. Questão 3. Considere um rio de margens paralelas. Ou seja, as margens não se tocam, né? Paralelas, aqui, ó. Paralelo, aí. Um rio de margens paralelas, cuja distância entre as margens é de 100 metros, ou seja, as margens são paralelas, não se tocam, e a distância entre elas é de quanto? 100 metros. Opa! 100 metros aí, tá? Então, a distância entre elas, 100 metros. A velocidade da água em relação à margem é de 10 metros por segundo. Então, assim, vai ter um fluido aqui escoando, vamos colocar aqui, né? Vai ter um fluido aqui escoando a uma determinada velocidade, tá? Qual é a velocidade dele? Então, esse fluido está escoando aqui a 10 metros por segundo. Ok, vamos trocar aqui a cor de novo, cadê? Pronto. Um bote cuja velocidade em relação à água é de 5 metros por segundo. Atravessa o rio de uma margem à outra, né? No menor tempo possível. A alternativa que corresponde a esse tempo em segundos é... Então, olha só que interessante. A correnteza, né? Ela está aqui, ó, 10 metros por segundo. Ok. E o barco, ele está se deslocando, ele sai aqui, ó. Com que velocidade? 5 metros por segundo. Ok? E aí a pergunta é, qual é o tempo que ele leva para atravessar em segundos? Aí você fala assim, bom, professor, o fato de a correnteza, né? A correnteza do rio
tá assim, ó, tá daqui para lá, né? A correnteza do rio tá aqui. E o cara vai atravessar cortando aqui, ó. Ele vai atravessar cortando aqui, ó. Quantos graus são? 90 graus, tá? Então o cara está querendo entrar aqui no rio, mas a correnteza vai levar ele para lá, é isso? Então quantos graus estão sendo formados aí? 90 graus. Aí você fala, ah, interessante, então tem a velocidade da correnteza, mas tem a velocidade do barco em relação ao rio. Será que eu preciso calcular com as duas velocidades? Para descobrir a travessia, será que eu preciso calcular com as duas velocidades? E a resposta é não, tá? A resposta é não. De fato, a trajetória do movimento vai ser influenciado pelas duas velocidades, mas o tempo de travessia dele não é influenciado pelas duas velocidades. Então, olha só, se ele entra nesse ponto aqui, e ele entra com essa velocidade, V1, e a correnteza está para cá, ó, com essa velocidade, V2, ok? Qual que vai ser a trajetória dele? Aqui, ó. O rio vai levar ele entrou nesse ponto, a entrada dele, e a saída dele vai ser onde? Bem aqui. Ah, professor, então ele vai sair mais abaixo do rio, com certeza. Ele vai sair mais abaixo no rio. Por que que ele saiu mais abaixo no rio? Porque a velocidade dele do barco está aqui. É a velocidade dele do barco que está fazendo ele andar aqui, ó, e atravessar. Mas a velocidade da correnteza é a que está arrastando ele, ó. É a que está fazendo esse deslocamento e arrastando ele, certo? Quando eu disse que existe o princípio da independência aí, significa o seguinte, o tempo de travessia dele vai depender de qual velocidade? Dessa velocidade, a do barco, ok? Agora, se a pergunta fosse a que distância do ponto de entrada dele ele iria sair, por exemplo assim, a que distância ele iria sair? Aí sim, eu deveria considerar a velocidade da correnteza da água. Porque se a água está com a velocidade alta de correnteza, ela vai arrastar ele lá para baixo, então esse cálculo seria feito com certeza, tá? Mas como a pergunta é, qual é o tempo de travessia? Então eu só tenho que saber a velocidade do barco, né? E o tempo que ele vai gastar a partir dessa distância. Vamos nessa? Vamos lá, pessoal? Então fica assim, o tempo mínimo de travessia só ocorre quando o bote atravessa o rio com a sua velocidade, que é 5 metros por segundo. Sempre perpendicular à margem e, consequentemente, perpendicular à velocidade da correnteza, tá? E olha só, aqui, ó, atravessou, ó, a trajetória dele aqui, ó, tá? Aí é importante lembrar que os movimentos são, ó, a palavrinha aqui, ó, independentes. E o tempo de travessia não depende, ó, não depende da velocidade da correnteza. Com a correnteza, ele apenas chegará a outra margem mais próximo ou mais afastado do seu ponto de partida. Mas o tempo de travessia será o mesmo. Ok? Olha lá, ó. Então agora, comparando aqui, ó, sem correnteza, passou em linha reta, com correnteza ele foi deslocado, então ele até atravessa, mas vai ter essa distânciazinha aqui, ó, tá? Então nesse caso, pessoal, olha só, vai ficar assim, né? Velocidade média, deslocamento pelo intervalo de tempo. A velocidade média dele, ou o tempo, o intervalo de tempo, vai ser o deslocamento dividido pela velocidade. Qual foi o deslocamento para atravessar o rio? 100 metros. Qual é a velocidade para atravessar o rio? 5 metros por segundo. Dividiu, obtemos quanto? 20 segundos, ó, que vai ser a nossa letra E. Tudo bem, pessoal? Questão Enem, se liga no Enem. Questão 4. Duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. Da cidade A parte o móvel P, dirigindo-se à cidade B. E no mesmo instante parte de B um outro móvel Q, dirigindo-se a A. Os pontos P e Q executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares em módulos são 30 km por hora e 50 km por hora, respectivamente. A distância da cidade A ao ponto do encontro dos móveis P e Q em quilômetros vale... Então essa é uma questão sobre independência de movimento, né? Você vai analisar as duas. Nesse caso, para o corpo P,
eu vou ter a distância de P, a distância da origem, mais a velocidade dele vezes tempo. Então vai ficar 0, que é a origem, mais 30, que é a velocidade dele vezes o tempo. E aí, simplificando, fica distância de P será igual a 30 vezes T. Para o corpo Q, vai ser a distância dele da origem, mais a velocidade dele vezes o tempo. O que vai nos dar 400, que é a distância dele da origem, menos 50 significa que ele está andando em sentido contrário ao do corpo P, oposto, vezes o tempo, tá? E aí vai nos dar uma expressão onde eu posso igualar a distância de P e a distância de Q. Igualando as duas e resolvendo a equação, aqui ó, passando para o outro lado da equação, troquei o sinal, né? 30 mais 50 vai te dar 80T, 80 passou dividindo, vamos ter 400 dividido para 80 e vamos obter 5 horas, eles vão se encontrar após 5 horas. Pegando esse tempo e aplicando na equação aqui ó, de P, né? A distância em P, vamos ter 30 vezes 5 e vamos obter o quê? 150 quilômetros. Essa vai ser a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, ó, até a próxima. Tchau, tchau.